Nesse vídeo, nós vamos estudar a vibração devido à rotação de massas desbalanceadas. Como nós vamos ver mais à frente, esse tópico ele vai recair sobre a resposta de sistemas de 1 grau de liberdade a uma excitação senoidal. Bom, então, considere o seguinte modelo de um equipamento rotativo com massa desbalanceada. Como nós estamos estudando sistemas com 1 grau de liberdade, então nesse nosso modelo há uma restrição ao movimento na direção horizontal desse equipamento, de modo que o equipamento ele só pode se deslocar na direção vertical. E o deslocamento do equipamento vai ser dado pela coordenada y do ponto O. E pelo ponto O passa um eixo de rotação em torno do qual há uma parte rotativa do equipamento. Então esse equipamento possui uma parte que gira com uma velocidade angular ômega em torno de um eixo passando pelo ponto O. Nessa parte rotativa, nós vamos considerar que há uma irregularidade na distribuição de massa. Então, esta irregularidade, que pode ser, por exemplo, devido a uma trinca, a uma bolha, ela está sendo modelada por esta massinha pontual M0. Então, a parte rotativa possui uma irregularidade na distribuição de massa e essa irregularidade é modelada pela massinha M0, que, portanto, gira com uma velocidade angular ômega em torno do ponto O. E a distância entre a massa M0 e o ponto O é dada pela excentricidade E. E o equipamento ele está apoiado em uma mola de constante de rigidez K e um amortecedor de constante de amortecimento D. Então, Y é a coordenada generalizada utilizada para a descrição do movimento do equipamento. Lembrando que o nosso referencial ele é sempre escolhido de modo que a configuração de equilíbrio estático do sistema é dado na origem do nosso referencial. M é a massa total do equipamento, considerando esta massa M0 desbalanceada. M0 é a massa desbalanceada, que está modelando uma irregularidade na distribuição da massa rotativa do equipamento. E é a excentricidade, a distância da massa desbalanceada ao eixo de rotação. Ômega é a velocidade de rotação do equipamento, em radianos por segundo no sistema internacional. E θ é a posição angular da massa desbalanceada. Bom, vamos então determinar a equação de movimento do sistema. Para isso, nós vamos fazer os diagramas de corpo livre do subsistema formado pelo equipamento, desconsiderando a massa desbalanceada, e depois nós vamos fazer o diagrama de corpo livre do subsistema 2, que seria essa massinha desbalanceada. Então, no subsistema 1, que compreende o equipamento sem a massinha desbalanceada, nós temos as forças N1 e N2 na direção horizontal, que se deve aos anteparos, que impõe a restrição ao movimento na direção horizontal. Nós temos a força da mola, a força do amortecedor, na direção vertical, na direção do movimento,
E nós temos uma força FV e uma força FH, que são as forças na direção vertical e na direção horizontal, que a massinha M0 exerce nesse subsistema 1, no equipamento. Quanto ao subsistema 2, se M0 exerce uma força FV e uma força FH no equipamento, o equipamento reage e exerce forças de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, as forças que estão agindo na massa desbalanceada M0 é uma força FV na direção vertical e uma força FH na direção horizontal. Então, quando a gente considera apenas o subsistema 1, como não há movimento na direção horizontal, eu vou considerar apenas a direção vertical, que é a direção do movimento. Na direção vertical, nós temos que a resultante das forças que agem nesse subsistema é igual à massa, lembrando que a massa desse subsistema é a massa total do equipamento, M, menos a massa desbalanceada, porque esse sistema não contempla a massa desbalanceada M0. Então, a resultante das forças é igual à massa desse subsistema vezes a aceleração. E a resultante das forças é dada por Fv menos força da mola menos força do amortecedor. Como a força da mola foi, no diagrama de corpo livre, considerada, foi desenhada com sentido contrário ao do deslocamento positivo, a força da mola é dada por K vezes Y, que é a deflexão da mola. E a força do amortecedor é igual a D vezes Y ponto. Porque também a força do amortecedor foi desenhada no sentido contrário ao sentido de movimento positivo, com velocidade positiva. Então, combinando-se essas equações e rearranjando, nós temos que para esse subsistema 1, M menos M0, que é a massa do subsistema, vezes a aceleração, mais dy ponto, mais k vezes y, é igual a FV, que é o carregamento na direção vertical que a massinha desbalanceada exerce no equipamento. Esta força, FV, é uma incógnita. Porém, nós vamos determinar a expressão desta força quando considerarmos o diagrama de corpo livre do subsistema 2. Então, considerando o subsistema 2, como nós estamos interessados no carregamento vertical FV, nós temos na direção vertical que a resultante das forças que agem na massa M0 é igual a massa vezes a aceleração. E do diagrama de corpo livre, nós vemos que a única força que age na direção vertical é a força FV. Como ela está no sentido oposto, então nós temos que a força resultante menos a FV é igual a massa M0 vezes a aceleração da massa desbalanceada. No entanto, desse diagrama de corpo livre, nós vemos que o deslocamento da massa desbalanceada, que é representado por Y, M0, é diferente do deslocamento do equipamento. Então, nós temos ainda que determinar esta aceleração da massa desbalanceada. Na cinemática do nosso problema, nós observamos que
o deslocamento vertical da massa desbalanceada M0 ela é dada pelo deslocamento y do equipamento mais a excentricidade vezes seno θ. Então, deste diagramazinho esquemático aqui, nós vemos que o deslocamento da massinha M0 é dado pelo deslocamento do ponto O. Como a massa gira em torno do ponto O e ela dista E do ponto O, então o deslocamento vertical da massinha é dado pelo deslocamento do ponto O mais E seno θ. Considerando-se uma velocidade angular constante, a posição angular da massa desbalanceada ela pode ser escrita como: se eu tenho uma velocidade angular constante, significa que a massa m0 descreve um movimento circular uniforme em torno do ponto O. Então, a posição angular é dada pela velocidade angular vezes o tempo mais uma constante. E essa constante, por conveniência, que nós vamos ver o motivo mais à frente, nós vamos chamar de menos π. Então, para uma velocidade angular constante, a posição angular vai ser dada por ωt menos π. Então, substituindo a expressão da posição angular na equação do deslocamento vertical da massa desbalanceada e derivando duas vezes, nós temos que a aceleração da massa desbalanceada é igual à aceleração do equipamento menos E ômega ao quadrado seno de ωt menos π. Então, significa que a força Fv é igual a menos m0, que multiplica y dois pontos, menos E ômega ao quadrado seno de ωt menos π. Combinando as equações, obtém-se então a equação de movimento do nosso sistema. Então, a equação de movimento ela vai ser dada por m, que é a massa total do equipamento, y dois pontos, mais d y ponto, mais k vezes y, igual a m0 é ômega ao quadrado seno de ωt menos π. Definindo f como m0 é ômega ao quadrado seno de ωt menos π, a equação de movimento fica na forma m, y dois pontos, mais d, y ponto, mais k vezes y, igual a f. Que pode ser interpretado como a equação de movimento de um sistema massa-mola-amortecedor sujeito a um carregamento F. Então, significa que eu obtenho a seguinte equivalência de sistemas. Então, o nosso equipamento, com uma massinha M0 desbalanceada, girando com uma velocidade angular ômega e com uma excentricidade E, é equivalente a um sistema do tipo massa-mola-amortecedor sujeito a um carregamento vertical F. A equivalência de sistema foi feita comparando-se as equações de movimento. A equação de movimento que nós obtivemos para o nosso modelo de equipamento com massa desbalanceada e a equação de movimento de um sistema do tipo massa-mola-amortecedor sujeito à ação de um carregamento F. Então, nós podemos concluir que uma massa desbalanceada m0, girando a uma velocidade angular constante ômega e com excentricidade E, resulta numa excitação senoidal
com amplitude f dada por m0 é ômega ao quadrado, e frequência igual à velocidade de rotação do equipamento. Então, observe que no nosso modelo nós tínhamos apenas uma massa desbalanceada que girava com uma velocidade angular ômega. E isso resulta numa excitação F vertical no nosso equipamento, né, que tem massa total M. E essa excitação ela tem a mesma frequência que a velocidade de rotação do equipamento. Então, uma excitação senoidal, com frequência ômega igual à velocidade de rotação do equipamento e amplitude dada por m0 é ômega ao quadrado. Bom, então, para determinarmos a resposta, no caso aqui particular do nosso sistema, nada mais é do que determinar a resposta de um sistema de 1 grau de liberdade sujeito a um carregamento senoidal. Então, a primeira coisa, como sempre, é reescrever a equação de movimento na forma modal. Então, vai ser y dois pontos, mais 2ζ ômega n y ponto, mais ômega n ao quadrado y, igual a ômega n ao quadrado u. Nesse caso, o ômega n é dado por raiz quadrada de k sobre m, o zeta é dado por d dividido por 2 raiz quadrada de m vezes k, e a excitação modal é dada por m0 sobre m é ômega sobre ômega n tudo ao quadrado, que multiplica seno de ômega t menos π. Então, ou seja, nós vamos resolver uma equação para uma excitação senoidal de frequência ômega. Como a excitação é senoidal, a resposta particular é amplitude da excitação, módulo do g de jômega. Como a excitação é dada por um seno de ômega t menos π, então a resposta vai ser um seno de ômega t menos π menos a fase da função de resposta de frequência. Então, a resposta particular é dada pela amplitude da excitação, que é m0 sobre m é ômega sobre ômega n ao quadrado, módulo do g de jômega, seno de ômega t menos π menos a fase do g. Portanto, a resposta particular ela é senoidal, com frequência ômega igual à velocidade de rotação do equipamento, e a amplitude da resposta particular vai ser m0 sobre m é ômega sobre ômega n ao quadrado vezes o módulo do g de jômega. Então, observe que para um dado equipamento, eu tenho uma dada massa desbalanceada, uma dada massa total e uma dada excentricidade. Então, observa que para um dado equipamento, a amplitude vai ser dada por uma constante que multiplica ômega sobre ômega n ao quadrado vezes o módulo do g de jômega. Então, quando nós estamos analisando a vibração devido à rotação de massas desbalanceadas, é comum a análise desta função de resposta em frequência, ômega sobre ômega n ao quadrado vezes o módulo do g de jômega. Então, observe que a análise aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque este caso aqui difere do caso anterior, de respostas devido a uma excitação senoidal, pelo fato de que a amplitude da excitação aqui não é mais constante, como antes. A amplitude da excitação aqui também depende da frequência
Então, no caso, a amplitude da excitação é m0 sobre m, é ômega sobre ômega n ao quadrado. Então, a amplitude da excitação também depende da própria frequência. No caso anterior, nós tínhamos que a excitação modal era dada por um U constante, vezes seno ou cosseno de ômega t menos π. Então, aqui a diferença é que a amplitude da excitação também depende da frequência. Então, com isso, a função de resposta-frequência que nós vamos analisar difere do caso anterior. Então, no caso anterior, nós analisamos o módulo do g de j ômega. Aqui nós vamos analisar ômega sobre ômega n ao quadrado vezes o módulo do g de j ômega. Então, se formos traçar um gráfico para esta função de resposta-frequência, nós vemos que, como o gráfico aqui está traçado, os gráficos, né, tem mais de um, em função de ômega sobre ômega n, nós vemos que, independentemente da razão de amortecimento, os gráficos partem de zero. Com o aumento da frequência, tem-se um aumento no módulo desta função de resposta-frequência. Em torno da ressonância, o que é ressonância? Ressonância é quando ômega é igual a ômega n. Em torno da ressonância, para valores de razão de amortecimento relativamente baixos, nós temos grandes amplitudes. Depois, as curvas tendem a 1 com o aumento da frequência da excitação, que é igual à velocidade de rotação do equipamento. Então, essas curvas dependem da razão de amortecimento. Elas partem de zero. Em geral, ou seja, para pequenos valores de razão de amortecimento, eu tenho um aumento do valor das curvas na vizinhança da ressonância. Depois, as curvas tendem para 1, quando ômega tende para infinito. Ou seja, com o aumento da velocidade de rotação do equipamento, essas curvas tendem a 1. Com o aumento da razão de amortecimento, a amplitude das curvas na vizinhança da ressonância diminui. Como a resposta particular é dada por m0, m0 dividido por m, que multiplica E, vezes ômega sobre ômega n ao quadrado, módulo do g de j ômega, seno de ômega t menos π menos φ de g. Então, a amplitude da resposta particular é m0 sobre m, que multiplica E, ômega sobre ômega n ao quadrado, vezes o módulo do g de j ômega. Então, como dito anteriormente, para um dado equipamento, m0 sobre m vezes E é constante. Então, a amplitude é proporcional a esta função de resposta-frequência. E aqui tem um fato que muitas vezes nós observamos na prática. Se nós pegarmos um equipamento que tem uma parte rotativa, o que acontece? Quando nós ligamos esse equipamento, ele estava em repouso, velocidade de rotação é igual a zero, então, obviamente, a amplitude da resposta particular é zero, ou seja, eu não tenho vibração devido à rotação de massas desbalanceadas, porque o equipamento está desligado, ou seja, a massa não está girando. Então, a amplitude é zero. Então, o equipamento está parado. Quando nós ligamos o equipamento, em geral, ele tem uma certa velocidade de operação, uma velocidade de rotação de operação constante. Então, quando nós ligamos o equipamento, a velocidade de rotação vai partir de zero e vai aumentar até uma dada velocidade de operação.
Com isso, o que acontece? O equipamento começa a vibrar, o nível de vibração começa a aumentar, atinge um máximo, depois diminui, e por fim, ele passa a vibrar com uma amplitude constante, menor do que ele vibrou durante esse período de transição. Então a gente liga o equipamento, ele começa a vibrar, ele vibra muito por um período, depois esse nível de vibração diminui, porque ele para aqui numa velocidade de operação, então tem uma dada amplitude de vibração.